Bom, pessoal, então já vimos o nosso SQL, criamos a estrutura do nosso projeto, vimos qual que é o pacote que a gente vai utilizar, que é o Expo SQLite, e agora então vamos entender o nosso código, o que está acontecendo. Bom, primeira coisa, vou importar o meu SQLite, from o que? Expo-SQLite, que é o pacote que a gente instalou na aula anterior. E como a gente viu lá, o que vamos fazer? Vamos criar então uma variável chamada db, e essa variável db, o que ela vai fazer? Ela vai receber essa estrutura, SQLite.OpenDatabase. O que ele faz? Ele vai abrir esse banco de dados, caso ele exista já no seu dispositivo, e se não existir, ele vai criar já para você. Então essa variável ela tem esse detalhe, ela vai criar para você. E aí, pessoal, então vamos agora, digamos assim, ao que está acontecendo. Bom, primeiro, aqui eu estou usando o let, mas vocês poderiam utilizar, por exemplo, o var, enfim, fica a critério. Aqui eu uso o let, né, que ele tem o tempo, o var, ele tem um escopo global em toda a minha classe. O let, ele vai viver somente aqui dentro do meu export. A hora que eu fechar essa chave aqui, o meu let já não é mais acessível. Então, o que ele está fazendo? Primeiro, ele está usando uma classe, useState, do React, e ele está recebendo, então, o plantaName e setando o meu plantaName, setPlantaName. E da onde que está vindo isso? Vamos lá para o nosso esqueleto, antes da gente ver o que está acontecendo aqui. Lembra que a gente criou o nosso input test? Então, nosso input test é isso, olha lá, o plantaName, porque o nosso usuário, né, vai digitar aqui. Então, quando ele começar a digitar, o setPlantaName vai receber esse plantaName. Então, aquele useStateful é isso que ele está fazendo. Lembra que lá atrás a gente criava lá o thisState, aquela coisa lá? Aqui não, aqui a gente está utilizando o useState. Então, ele está pegando aqui ó, no caso, o plantaName e está setando o meu plantaName com o quê? Com plantaName. PlantaName, eu seto então para plantaName, ok? Bom, e aí então, voltando aqui, desculpa. Então depois que eu tenho o meu teste input, vocês claro poderiam ter mais, quando eu clicar aqui no meu botão, lembrando que tem uma correção, pessoal, eu tinha colocado on click lá no outro vídeo, mas na verdade é on press. Então quando eu clicar no botão cadastrar, o que ele vai fazer? Ele vai chamar então um método chamado registerPlanta. Então agora vamos ver o que o nosso registerPlanta faz. Então aqui, né, eu já setei as minhas variáveis que eu vou utilizar, e aí o que ele vai fazer? RegisterPlant, ele está definindo aqui uma Ergon Function, e aí se a planta estiver vazio, ele vai dar um alerta para mim, ó, por favor, está vazio. Então ele não vai retornar nada e vai dar um alerta para o usuário. Vamos lá testar então já esse detalhe aqui, ver se está funcionando. Vamos lá. Cadastrar planta, está vazio. Cadastrar, olha lá, opa, por favor, informa o nome. Vamos colocar aqui, vamos até fazer uma mudança aqui, né? Vamos colocar em campo vazio. Digite o nome de uma planta, que fica mais legível, né? E aí, beleza. Então aqui eu já tenho meu primeiro tratamento. Eu não vou aceitar o campo vazio. E depois que então eu fiz esse tratamento, então quer dizer que ele digitou alguma coisa dentro do meu campo, vocês poderiam ter outros tratamentos, né? Por exemplo, se fosse um campo numérico ou coisa do tipo, né? Campo e-mail e tudo mais. E aí então, depois que eu fiz o tratamento, então aí agora vamos então chamar o DB Transaction, lembrando lá do nosso SQLite, da documentação, que aqui dentro então eu vou chamar a minha função. E que função é essa? A função tx. Esse nome aqui, claro, eu poderia colocar qualquer nome, mas aqui eu coloquei tx para executar. Vocês poderiam colocar outro nome. E aí então, quando eu estou passando essa função dentro da minha transação, o que ela vai fazer? Ela então vai executar um SQL. E que SQL que é esse, pessoal? O SQL que a gente viu lá na primeira aula sobre SQLite. É basicamente isso. A única diferença é que aqui no valor eu estou colocando uma interrogação, e essa interrogação, na verdade, vai receber isso aqui, meu plantaName, porque a estrutura de trabalho dele é desse jeito. Eu não poderia colocar aqui dentro, porque está entre aspas simples, né, no caso.
E então aqui eu vou criar, então vou executar esse meu SQL. E lembra lá de quando a gente chama SQL, que eu tenho algumas opções? Então, aí eu vou passar essa função para ele e aí eu vou ver o meu resultado. Aí o que acontece? Se o meu resultado for maior que 0, ou seja, o meu results teve alguma coluna, alguma linha afetada, então quer dizer que deu certo. Então, se deu certo, eu vou exibir um alert de sucesso. Vamos alterar aqui, né? Sucesso. E falar, então, que a planta foi cadastrada com sucesso. E o botão OK, que quando ele clicar no OK, vai navegar lá para a minha home. E o cancelable é falso, ou seja, ele vai ter que clicar no OK, ele não vai conseguir clicar fora que não vai dar certo. E se não der certo aqui, essa minha opção aqui, ou seja, só vai dar certo se tiver pelo menos uma linha afetada. Então, se não tem nenhuma linha afetada, ele vai retornar para mim que o cadastro falhou. Então, é isso, pessoal. Aqui, então, eu já estou fazendo o meu botão de cadastro. Beleza? Então, vamos testar. Lembrando que como aqui eu estou gravando no computador, eu estou usando o Chrome por enquanto, então não vai exibir o alerta para mim, porque o alerta, esse alert aqui, que é o do próprio navegador, ele exibe. Mas o alert.alert com componente do React, ele não funciona no Chrome, então não vai exibir. Mas depois vocês podem testar no Expo Online ou no dispositivo móvel de vocês e vocês vão ver que vai dar certo. Então vou clicar aqui uma planta, eu vou cadastrar aqui, por exemplo, Pau Brasil, que é o nome de uma árvore, né? Vou clicar aqui, cadastrar, não deu nenhum erro, era para ter exibido aqui o alert, mas como eu estou no navegador não vai exibir. E é isso, pessoal, cadastrar então está funcionando. Eu vou provar para vocês que está funcionando no próximo vídeo, que a gente vai ver as nossas views, tanto a nossa listar planta individual ou todas as plantas. Então, pessoal, até o próximo vídeo e qualquer dúvida nos contate, claro.